Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa igreja. Deus fortaleça cada um de vocês nesta manhã. Eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, o capítulo de número 2. Marcos, o capítulo de número 2. E nós começaremos nossa leitura a partir do verso 1 até o 12º. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Nós vamos continuar falando da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus, por meio de seu Filho. Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Desde quando João Batista foi preso, Jesus Cristo decidiu focar o seu ministério no norte, na Galileia. Nós vemos isto no capítulo 1, no verso 14, que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E a Bíblia nos mostra que, na verdade, Jesus Cristo estava seguindo um plano traçado desde os tempos antigos, porque foi Isaías quem disse no capítulo 9 que justamente desta região, das terras de Naftali e Zebulon, é que haveria a luz para os homens. Numa região de trevas é que habitaria a luz de Deus. Então é muito interessante Jesus Cristo se deslocando de Nazaré, onde ele foi publicamente desprezado, e indo para a região do Mar da Galileia, precisamente para Cafarnaum, para ali
começar o seu ministério, a sua base ministerial, porque ele fazia viagens missionárias pela região e voltava para Cafarnaum. Cafarnaum, de acordo com Mateus capítulo 9, se tornou a sua cidade. Também nós observamos, queridos irmãos, que a fama de Jesus Cristo cresceu muito rapidamente por conta dos sinais que ele fazia. Marcos registra aqui no capítulo 1 que Jesus Cristo curou um leproso. Dentre muitas curas e exorcismos que Jesus Cristo fez no início do seu ministério, andando sozinho, eventualmente andando com a companhia de uma ou outra pessoa, ainda não havia os 12 discípulos convocados especialmente para acompanhá-lo, mas enquanto ele fazia essas jornadas missionárias, ele curou um leproso. E a Bíblia nos diz aqui no capítulo 1 que esse leproso fez tanta propaganda de Jesus Cristo que isso foi mal. Isso prejudicou o trabalho de Jesus Cristo, de maneira que Jesus Cristo não podia entrar nas cidades. Ele tinha que ficar em lugares isolados, e as pessoas saíam das cidades para ouvir Jesus e para receber a graça de Jesus. Mas, como ele já não tinha paz por onde passava, Jesus Cristo tinha um lugar de refúgio que era a sua casa. Alguns comentaristas entendem que Jesus Cristo, na verdade, não tinha casa própria, não morava mais com a família desde o batismo de João. Provavelmente ele estaria residindo na casa de Pedro. Essa é uma afirmação que eu nunca tinha pensado e que os comentaristas fazem. Provavelmente Jesus Cristo, ao dizer que não tinha onde reclinar a cabeça, ele estava afirmando que ele morava de favor, que ele contava com a hospitalidade de alguém. Eu não quero entrar muito nisto, porque este não é o ponto da reflexão desta manhã. O ponto é que Jesus Cristo, diz o texto bíblico, chegou de volta a Cafarnaum depois de uma destas expedições missionárias, e o texto nos diz que logo correu a notícia de que ele estava em casa. E quando a notícia se propaga, naturalmente, então as pessoas se alvoroçam e as pessoas querem ver Jesus por alguma curiosidade, ou querem ver Jesus por um sinal que ele faça, um show que se assista. As pessoas são assim. As pessoas se aglutinam em torno de gente famosa exatamente com o objetivo de adquirir alguma coisa, algum benefício, ou então de apenas curiosidade. Mas Jesus Cristo estava tendo um terceiro elemento, que era o elemento da sua oposição, que estava começando a aglutinar forças no sentido de colocá-lo sempre à prova. O diabo não estava parado. E o diabo usava pessoas. E não eram pessoas comuns, eram pessoas ligadas ao ensino da religião. Porque o assunto de Jesus Cristo era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era uma mensagem evangelística. E essa mensagem evangelística ameaçava o prestígio religioso das pessoas, confrontava o estilo de vida das pessoas, mostrava um Deus bom, um Deus misericordioso, mas um Deus que estava cansado dos rituais vazios. Um Deus que estava cansado da hipocrisia religiosa.
E isto certamente atraía muitos observadores com o objetivo de avaliar o discurso de Jesus Cristo e de fazer com que ele fosse pego em alguma contradição para acusá-lo. Quando olhamos para esta passagem, meus irmãos, nós temos muitos elementos aqui e muitas pregações feitas em torno deste tema, mas eu quero, nestes minutos que nós temos, pensar na pessoa de Jesus. Só na pessoa de Jesus. Não vou olhar para mais ninguém. Vou pensar na pessoa de Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ao estar em casa, ele podia ter dito assim: gente, acabei de vir de uma viagem missionária, não abra a porta. Não queria falar com ninguém, estou exausto. Já tive muitos problemas com o leproso. Ele ficou falando de mim, me atrapalhou o ministério. Mas ao contrário, deixa entrar. Ele falou, deixa entrar. E com isto eu vejo em Jesus o coração acolhedor do Filho de Deus. Porque ele sabia que ali estavam as pessoas que o amavam, as pessoas que o respeitavam. Mas ali também estavam as pessoas que, se recebessem uma graça, iam ter lucro e nunca mais voltar. Seriam como aqueles 9 dos 10 leprosos que foram curados e nem pensaram em voltar para agradecer. Seria gente interesseira ou gente necessitada, mas que depois de ver o seu problema resolvido desapareceriam. Nós vamos encontrar, como eu disse, as pessoas que queriam o show, as pessoas que queriam apenas por curiosidade ver quem era o famoso. E nós encontramos então gente que veio tanto da própria Cafarnaum, quanto da região da Galileia, quanto de Jerusalém e da Judéia para ouvir Jesus Cristo naquela ocasião. Escribas, fariseus, os evangelhos sinóticos falam exatamente destas pessoas de todas as regiões vindo ouvir Jesus falar, e eles estavam sentados dentro da casa, provavelmente procurando os primeiros lugares, como eles sempre faziam. Porque eles queriam conferir Jesus, eles queriam avaliar Jesus, eles queriam ter uma visão clara a respeito do que este homem tão extraordinário estava fazendo. E, meus irmãos, Jesus Cristo é acolhedor, não é? Porque ele acolhe todos os que procuram na casa onde ele está repousando quando está em Cafarnaum, e ele conhece o coração dessas pessoas. Ele sabe o que essas pessoas estão pensando. Mas o Senhor não faz restrição. É isto que me impressiona. O Senhor não faz restrição. A casa se encheu rapidamente. As pessoas ficaram do lado de fora, na porta, nas janelas. As pessoas procuraram ficar com o ouvido apurado, porque Jesus Cristo estava dentro da casa falando. Ele não era a pessoa visitada para ouvir, ele era a pessoa visitada para falar. E quando a gente pensa, então, em Jesus Cristo tendo um coração completamente aberto para todos, nós aprendemos com isto que Jesus Cristo, se Jesus Cristo não restringe, nenhum de nós tem o direito de restringir uma pessoa de ouvir o Evangelho. Não nos cabe dizer se uma pessoa merece ou não merece ouvir, por causa da sua forma diferente de pensar da gente. Ela precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo.
ela precisa ser libertada do seu estilo de vida. Imaginem vocês se Jesus Cristo não confrontasse Paulo. Ele não teve barreiras para confrontar Paulo. Paulo era um ardoroso perseguidor de Jesus e dos crentes. Mas Paulo não sabia que ia ser um instrumento de Deus para a salvação de milhares de pessoas. Todavia ele era um inimigo e Deus o amou. Então eu vejo no coração de Jesus Cristo esse acolhimento. Não somos nós que definimos quem deve ser abençoado. É o Senhor que define isto. E a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não importa como tenha sido sua vida, não importa se nós gostamos da pessoa ou não, Deus amou o mundo e deu Jesus Cristo por causa do mundo. E ele precisa ouvir deste acolhimento que Deus se propõe a dar. A segunda coisa que eu vejo dentro do texto é que Jesus Cristo fala. Ele veio ao mundo para falar, ele não veio ao mundo para curar. Curar, no sentido físico, é um instrumento do ministério, mas não é o ministério. O ministério é a revelação do mistério de Deus, que é Ele próprio. Ele veio contar para o mundo que Deus subsiste em 3 pessoas. Ele veio contar ao mundo que Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo, um só ser de essência que subsiste em 3 pessoas distintas. Ele veio contar isto, e é um choque para a religião daquele tempo admitir essa possibilidade. O fato, queridos irmãos, é que quando eu olho para Jesus e ele falava, diz o texto aqui, diz o texto que ele anunciava-lhes a palavra. O que é que Jesus Cristo fazia? Fazia um sermãozinho como eu estou fazendo aqui? Certamente que não. Jesus Cristo foi o maior exegeta de todos os tempos. Jesus Cristo foi o maior expositor bíblico de todos os tempos. Jesus Cristo foi o maior pregador de todos os tempos. Mas o que ele tinha para anunciar, meus irmãos, está declarado em Marcos, quando ele diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E o texto nos mostra, de Marcos 1,15, diz que a mensagem de Jesus Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que ele falava dentro da casa dele? Ele dizia certamente a respeito de si mesmo, a respeito da revelação de Deus. Ele mostrava como o Antigo Testamento tinha referências ao Messias. Ele anunciava como o reino de Deus estava sendo implantado. Ele anunciava as bem-aventuranças. Ele anunciava como interpretar a lei. Ele fazia uma exposição das Escrituras. E eu posso imaginar, não há registro disso certamente, mas eu posso imaginar que o efeito da palavra produzia nas pessoas aquele ardor no coração, como foi no caso do caminho de Emaús. Quando Jesus começou a expor para aqueles 2 discípulos tudo quanto havia sido escrito a respeito dele, o coração daqueles homens ficou ardido, inflamado, pegando fogo. E eu posso imaginar o efeito que a palavra de Deus produzia no coração dos sinceros daquela casa. É possível que tivesse muita gente, eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, ia ter gente vendendo pipoca.
Ia ter crente saindo para comprar pipoca e voltar para o culto. Ia ter crente conversando sobre futebol. E ia ter crente dizendo: você está vendo o que ele acabou de dizer? Isso aí é heresia. Isso aí é heresia. Quer dizer, esse auditório era um auditório que precisava da graça de Deus, e Jesus Cristo não tinha assunto outro a não ser este. Vocês precisam se arrepender e vocês precisam crer no Senhor. Vocês precisam olhar para a Escritura com fervor. Vocês precisam entender a Escritura e o espírito da Escritura, que aponta que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, como nós vimos no texto de hoje. Então Jesus é acolhedor, Jesus é fiel à palavra, mas também eu fico imaginando, de repente, uns 4 cidadãos mais fortes, não é? Rebentando o telhado onde Jesus estava, não é? E caindo pedaço de coisa no chão, não é? Quem sabe Jesus deu uma afastadinha para não cair na cabeça dele. Mas Jesus não está irritado com isso. Jesus não está irritado com isso. A palavra dele é interrompida, porque todo mundo começa a prestar atenção no barulho do teto. E eu estou imaginando aquela confusãozinha, ligeira confusão, e de repente uma maca, uma cama portátil vai descendo assim, lentamente, aonde Jesus estava. Qual seria a minha reação numa hora dessas? Talvez a minha reação fosse assim: o que eu estava falando mesmo? Eu esqueci. Ou quem sabe, não tem diácono nessa casa para impedir esse desastre? Eu fico pensando na interrupção do culto. Alguém chegando aqui e botando uma pessoa doente, muito doente, na minha frente. O que eu faria? O que o Senhor Jesus Cristo fez? Jesus Cristo viu o coração destas pessoas. O texto fala que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Eu não posso imaginar quantos sejam esses alguns. A gente sempre fala dos 4, porque os 4, cada um de um lado, ajudou a fazer descer a cama. Mas é possível que houvesse um grupo maior de pessoas que estava comprometida com aquela pessoa ali, enferma. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a reação do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus vê aquela cena chegando. E aquela cena chegando é exatamente o ambiente que o Pai prepara, que o Espírito prepara, que o próprio Filho está preparado para enfrentar. Porque quando Jesus Cristo olha para aquele homem, não diz assim: meu filho, qual é o teu nome, hein? Não pergunta isso. Meu filho, o que te aconteceu? Por que você ficou assim? Também não pergunta isso. Jesus Cristo não pergunta nada, porque Jesus Cristo sabe da condição de cada pessoa. Jesus Cristo sabe o dia em que Ele redimiu você. No nosso boletim hoje está escrito que você deve se lembrar do dia em que Jesus Cristo entrou no teu coração. Ele sabe, Ele tem o registro disso. E a gente, por zelo, deveria guardar essa data. Por zelo, a gente deveria. Se você não lembra exatamente o dia da sua conversão, pelo menos guarde no coração o dia da sua profissão pública de fé.
Foi no dia 31 de dezembro de 1967 que eu professei a minha fé em Jesus Cristo. No culto de vigília. Eu lembro, mas não foi nesse dia que Jesus Cristo entrou na minha vida. Foi antes. Tem gente que é depois, né? Tem gente que é depois, professa a fé e depois de uns 40 anos se converte realmente. Tem até pastor que já confessou isso de público, não é? A conversão é um processo legítimo. O que Jesus Cristo fez foi dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Como é que é? Eu não vim aqui procurar isso, mas é o que você precisa. Não é o que você quer, é o que você precisa. E o que as pessoas precisam é de que o Senhor perdoe os seus pecados. É por isso que a mensagem de Jesus Cristo é: arrependa-se. Jesus Cristo sempre confronta a nossa realidade espiritual com a nossa necessidade de salvação. E, queridos irmãos, quando Jesus Cristo fez isto, é claro que tinha implicações para com a pessoa e tinha implicações para com aqueles que vieram criticá-lo. E tinha implicações com aqueles que o amavam. E tinha implicações com os curiosos. Porque Jesus Cristo estava falando do novo nascimento. Ele estava propondo ao paralítico o novo nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino de Deus, você não pode perceber a realidade espiritual de que Deus é Deus Salvador. É por isso que Jesus Cristo proclama aqui o perdão de pecados antes de fazer qualquer show que as pessoas quisessem ver. E Jesus Cristo, então, se revela como manso, humilde de coração, não se irrita ou exibe qualquer atitude de reprovação diante do esforço desses amigos do paralítico que interrompem a fala, fazem uma abertura no teto da casa, descem a cátedra de seu amigo diante dele, porque ele vê a fé. E onde há fé, onde o Senhor planta a fé, pode-se ouvir esta mensagem: filho, os teus pecados estão perdoados. Você já ouviu essa frase? Não são os pecados referentes à doença do homem. São os pecados do homem. A natureza pecaminosa do homem. A rebeldia natural do homem. Essas coisas todas Jesus Cristo propôs a ele naquele momento. E, meus irmãos, a primeira palavra de Jesus então foi: os teus pecados estão perdoados. E mais adiante, Jesus Cristo diz: vocês saibam que o Filho do Homem, que sou eu, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eu fico pensando aqui, naquela frase que Jesus Cristo disse quando falou de ser o bom pastor. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As pessoas imaginam que a vida em abundância é a vida sem problema. Mas a vida em abundância é a folga. A vida em abundância é o perdão. A vida em abundância é a direção, a vida em abundância é o cuidado, a vida em abundância é a promessa de eternidade. A vida em abundância é o relacionamento com o Senhor. Como é que vocês acham que aquele paralítico começou a olhar Jesus a partir daquele dia?
com toda a certeza como o Senhor da sua vida, aquele que o libertou, não apenas da cama, mas o libertou espiritualmente. Nós fomos libertados espiritualmente graças ao fato de que Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. E quando a gente vem aqui na frente e a gente diz, ó Deus, nós somos falhos, ainda que salvos, nós somos falhos, nós somos pessoas que carecem do teu perdão. Ele está absolutamente disposto a perdoar, porque é da natureza dele dizer, eu reconcilio você comigo, eu quero você perdoado, humilde diante de mim e perdoado. Então Jesus Cristo também tem autoridade para perdoar pecadores. Mas o texto nos diz, então, que ficou um clima, porque os escribas não se falaram, não houve comunicação verbal ali, mas houve comunicação, eu imagino que houve comunicação de olhar, sarcasmo. Um sentimento assim de insulto, porque eles disseram, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E está certo, só Deus perdoa pecados. Só Deus anula maus desígnios do coração. Só Deus para perdoar. Ser humano nenhum consegue perdoar o seu semelhante no nível de Deus. Porque ainda que a gente se perdoe entre nós, se esse pecado não for confessado, não for apresentado diante de Deus com o coração humilhado, Deus não perdoa. Eu posso dizer, está tudo bem? Está tudo bem? O irmão me perdoa? E você me diz, eu perdoo. Espera aí, mas se o coração não mudou diante de Deus, não está resolvido ainda. Não está resolvido ainda. Se foi um discurso só para acalmar, não está resolvido ainda. E meus irmãos, em toda a relação de perdão, Deus quer entrar. Então a gente tem uma direção que é falar com o Senhor e depois falar com o semelhante. Lembram que Jesus ensinou? Se você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, vai se reconciliar com ele, depois vem e fala com Deus e entrega a sua oferta. Aí está resolvido, porque o coração foi efetivo. Quando a gente olha para essa questão, a gente percebe que Jesus Cristo percebe logo, verso 8, por seu Espírito, que eles arrazoavam. E o que eles diziam? Esse homem é um blasfemo. Esse homem é um blasfemo. Sabem o que é blasfêmia? Blasfêmia é uma ofensa tão grave. Hoje em dia nós estamos ouvindo tantas coisas diferentes sobre tantos assuntos e especialmente sobre a política do nosso país, tanta gente se pronunciando, não é? E tudo isso é mais ou menos a ofensa dita a céu aberto, que a gente está chamando de liberdade de expressão. E não tem um lado. Não tem um lado puro, não tem um lado impuro. De ambos os lados que a gente está vendo mais evidentes, nós estamos vendo blasfêmias. Mas não tão graves quanto a blasfêmia de dizer que Deus
se comanda por um espírito demoníaco. Porque foi isso que as autoridades concluíram. Mais tarde, Jesus Cristo discutiu com eles, porque eles diziam: você faz todas essas coisas pelo poder do diabo, pelo poder de Beelzebu. Mas Jesus Cristo propõe para eles um verdadeiro dilema. Diz assim: bom, qualquer um pode dizer assim: perdoados estão os teus pecados, e ninguém vai saber. O que é mais fácil então? Curar o homem ou dizer isso? O que vocês acham? As duas coisas estão fora do nosso nível. As duas coisas estão fora do nosso nível. E, queridos irmãos, pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo foi muito rápido para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Você aí, que está deitado nessa cama, se levanta agora, pega a tua cama e vai para casa. E o povo assiste, a perna mexer, o dedão do pé mexer. O homem que não tinha nenhuma força muscular nas pernas ou qualquer parte da paralisia dele, é capaz de carregar a maca onde ele está. Dá licença, dá licença, dá licença. Eu posso imaginar esse homem saindo no meio da multidão e dizendo: dá licença, dá licença, dá licença, glória a Deus, dá licença, glória a Deus, dá licença. E Jesus Cristo deixa evidente uma coisa: Ele veio a esta terra para salvar você e eu de nós mesmos, da condenação eterna, do diabo. E Ele começa perdoando pecados. Ele podia não ter curado o paralítico, mas Ele precisava curar o paralítico para ficar evidente para aquelas pessoas que Ele estava realizando uma operação espiritual na vida daquela pessoa. E aquela pessoa nunca foi mais a mesma, e não pode continuar a mesma. Se Jesus Cristo veio para a tua vida, e Jesus Cristo te disse: filho, perdoados estão os teus pecados, mesmo que Ele não tenha te curado da enxaqueca, da diabetes, da hipertensão, do câncer, carregue a tua cama e vá para casa, dando glória a Deus. Esse é o nosso Senhor, acolhedor, fiel à palavra, confrontador, mas ao mesmo tempo perdoador, sarador, aquele que nós podemos confiar em todo o tempo. Bendito seja o seu nome. Esse é o nosso Senhor.